Olá a todos, aqui quem fala novamente é o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos dar sequência à nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. E nós agora estamos aqui na jogada fantástica número 104, com as brancas, um mestre internacional Rubens Filgucci, jogador brasileiro, professor de xadrez, escritor de xadrez muito respeitado aqui no nosso país. Com as negras, Victor o Terrível. Nós damos então uma estreia aqui no nosso canal de Victor Korchnoi, um dos jogadores mais fortes de todos os tempos e sem dúvida top 2, top 3 aí dos jogadores mais fortes da história, a não ser campeão mundial. Um campeão sem coroa, Victor Korchnoi. Esta posição nós estamos em São Paulo, em 1979, então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, trazendo aqui para vocês essas jogadas fantásticas da história do nosso esporte. E mais uma partida entre um jogador brasileiro e aqui no nosso país, em solo BR. Essa posição é a posição da variante Tarrasch, da francesa. Aqui nessa posição, então, o Rubens Filgucci joga B3 com a ideia de fianquetar o bispo, defendendo aqui a casa D4, o peão de D4, que é a base da cadeia de peões brancas. Victor Korchnoi então joga cavalo de DB8. O que nós vamos ver é que essa aí já é o princípio de uma ideia muito fantástica de Korchnoi. A dica é que ele quer atacar nalo do rei. E vocês vão ver depois como que ele vai usar dessa jogada que ele acaba de fazer, cavalo de DB8. O que parece já um lance um pouco estranho, então retornando a peça para a casa inicial, mas nós vamos ver que tem uma ideia muito profunda por trás desse lance. Tá, os brancos jogam bispo B2. Eu acho que ainda nem imaginando qual seria a ideia do Korchnoi. H5 foi jogado. H3 para que possa parar um pouco o avanço dos peões do lado do rei. E agora eu aconselho vocês a parar o vídeo e pensar, porque nesse momento Victor Korchnoi fará a jogada fantástica número 104. O que vocês jogariam com as pretas? Lembrando que a ideia é atacar a ala do rei. Espero que vocês tenham pausado o vídeo, tenham pensado. Aqui com a ideia de atacar a ala do rei, Victor Korchnoi joga um lance fantástico, Rei D7. Esse lance com certeza deve ter deixado o jogador das brancas em choque. Então nós vimos que a ideia de jogar cavalo de DB8 era liberar a casa D7 para o rei. Rei D7 foi jogado, com a ideia de passar a dama para a ala do rei. Vocês vão ver que daqui a pouco as peças todas do Korchnoi estarão atacando a ala do rei com grande força. Cavalo G3, cavalo A5, cavalo de FD2, né, cavalo D2, G6, cavalo GF1, G5 começa o ataque na ala do rei, G4, H por G4, aceita o sacrifício de peão, dama G8. Ó, nós estamos vendo agora como todas as peças vão passar para a ala do rei graças ao lance fantástico Rei D7. Cavalo H2 tenta suportar, trazer peças aqui para o ataque. Passa a torre, já ameaça mate, defende o mate. Torre H3 ameaçando invasão. Já toca o cavalo de H2, dama H6. As peças brancas tentam se concentrar na ala do rei para defender, mas nós vamos ver que as peças Korchnoi vão passar todas para a ala do rei, vai ficar insuportável o ataque. Isso toma D3, dama toma D3, cai material, dama C1 cheque, torre G1, cai mais material, agora oferecendo troca de damas, já tem material a mais. Isso B4, dama B5 cheque, cavalo C6, e nesse momento as brancas abandonam a partida. O material está a mais, as peças brancas estão todas restringidas. Ameaça sobre o bispo de C3, ameaça sobre o cavalo de H2. Se o bispo sair daqui, dama por F3 pode ser jogado, já que o cavalo de H2 está cravado. Com certeza o rei D7 ali de Korchnoi ganhou a partida. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 103, com as brancas Victor Pupose e com as negras Gerald Myers.
Nós estamos na Califórnia, Estados Unidos, 1976. O final com pouquíssimas peças no tabuleiro, mas nem por isso a beleza vai deixar de ser vista no tabuleiro de xadrez. Nessa posição as brancas jogam A6, avança o peão passado. As negras dão cheque, cavalo F3 cheque, bispo captura, peão captura, torre por F3 cheque, rei E7. E nesse momento eu aconselho vocês a pausarem o vídeo. Nós estamos no lance 40 das brancas. E aqui o Pouso fará a jogada fantástica número 103. O que jogar de brancas para ser fantástico com tão poucas peças no tabuleiro? Espero que vocês tenham pausado o vídeo. A nossa jogada fantástica número 103. Roque grande no lance 40. Conta a história pro Pouso, conta que nessa posição, se ele tivesse dito cheque, o adversário tocaria no rei. Tamanho o espanto do adversário dele após ele efetuar o roque. Ele disse assim que dava a impressão de que o adversário dele tinha caído da cadeira com essa jogada. Grande roque no lance 40 não é todo dia, né, pessoal? Grande roque atacando a torre com o rei. Aqui as negras tentam atacar o peão. Torre cheque, rei D7, A7 foi jogado, torre A8 parando o peão, torre F7 cheque, rei D6, torre de E7, segue o final aqui com pouquíssimas peças, torre C8 cheque, rei D1, torre C5, tentando parar o peão por trás. Uma regra de Tarrashi diz que a torre fica melhor por trás do peão para atacar e para apoiá-lo. Torre D7 cheque, rei E6, torre H7, torre de CA5, rei E1, torre de 5A4, rei F1, torre A1 cheque, rei G2, torre de 4A3, torre de HE7 cheque, rei F6, torre B7, torre de 3A2. Segue o final aqui de peões, torres. As brancas tentando progressar, mas não tem muito como progressar aqui nessa posição. Então segue mais alguns lances cheque, cheque. Torre B7, cai o peão de A. Torre por A7, torre por A7. Agora segue um final com apenas um peão a mais. Torre E5, rei D4, F4. Torre G7 cheque, rei F3. Torre G1, torre A8, rei D5, F5, rei D6. Rei F4 tenta progressar de novo as brancas, rei D7, torre E2, torre G8, torre A2, rei E7, rei E5. Parece que as brancas estão progressando. Torre B8, torre H2, torre cheque, B5, rei F4, rei F7, rei G5 tenta progressar do outro lado. Torre B6, torre H7 cheque, rei F8, torre A7, torre C6. Esse é um final, nós já conhecemos, final teórico de empate. Basta que as negras fiquem esperando aqui na terceira fila. E quando o peão avançar, as negras descem a torre e começam os cheques às costas do rei. Torre A8 cheque, F7 tenta ganhar, mas esse final nós sabemos que é empate. Torre A6, torre B1, torre C6, torre B7 cheque, F8. Nesse momento F6 foi jogado, então isso equivale a aceitar o empate. Torre C1. E aqui nessa posição a partida termina em empate de comum acordo. Uma possível sequência aqui de empate, para aqueles que não conhecem a forma de empatar essa posição: quando as brancas atacarem, que subirem com o rei ameaçando o mate, as negras ficam dando cheque, aqui pelas costas do rei. Cheque, cheque. E se o rei tentar atacar a torre afastando-se do peão, as negras capturaram o peão. E se as brancas manterem a defesa do peão, as negras ficam dando cheque. E como não tem casas para o rei se esconder dos cheques da torre, essa posição é um empate. Mas grande roque no lance 40 foi realmente espetacular, não é mesmo, pessoal? Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 102, com as brancas Leon Yardit e com as pretas o Dr. Segbest Tarrashi, vice-campeão mundial, ao perder o match para Emanuel Lasker, um dos jogadores mais fortes do século XX, é autor de inúmeras frases,
inúmeras regras para finais. Nessa posição nós estamos encaminhando para o final, mas ele tem algumas peças no tabuleiro. Nessa posição aqui, Leonhard te joga o lance torre E1, tentando usar a coluna H para atacar a torre, tentar trocar as torres, tentar usar o peão passado de C. Aqui nós vemos que as brancas têm uma qualidade a menos, mas tem uma boa chance, já que tem o peão passado de C que está defendido, o peão de A7 está fraco, está sendo atacado pela dama. Então o Tarras joga o lance torre G7 atacando o peão de G3. Leonhard não defende o peão, joga torre H1, que ameaça entradas com a torre em H8, entradas em H6, tentando atacar o peão de F6 e colocando-se na coluna aberta. Torre por G3 foi jogado. E nesse momento aconselho vocês a pausarem o vídeo e pensar qual seria a nossa jogada fantástica número 102. Nessa posição aqui, Leonhard joga o lance fantástico número 102. Bispo F3. Esse lance parece muito estranho, não é mesmo? Entrega o bispo simplesmente, ainda levando cheque. Qual será que é a ideia desse lance? Tarras toma o bispo com cheque. Rei C2 foi jogado. E agora a ideia nós vimos, não tem como parar a invasão da torre branca agora pela coluna H. A ideia agora é que a torre na coluna F ela não volta. Ela não consegue estar retornando para defender o seu rei. Então aqui torre F2 cheque de Tarras. Rei D1. Torre F1 cheque. Tem que entregar a torre para não deixar a torre branca invadir pela oitava fila. Torre por F1 foi jogado. Dama A3. Torre F2. Dama D3 cheque. Rei C1. Dama C3 cheque. E aqui foi acordado empate. Se não fosse o recurso de torre F1 entregando a torre para desviar a torre da coluna aberta, com certeza as brancas venceriam essa partida. Bispo F3 ali deve ter deixado o Dr. Tarras com problemas cardíacos. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas jogadas fantásticas do vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho com as notificações para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas. E deixe nos comentários qual a sua jogada fantástica predileta do vídeo de hoje. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo com mais jogadas fantásticas do nosso belo esporte.